O resultado das eleições do último domingo é assunto que a gente aborda agora aqui no Jornal do Meio-Dia. E a gente vai conversar ao vivo com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Presidente, em termos estaduais aí, para o partido do senhor aí, para o Democratas, o resultado de 15 de novembro foi satisfatório. Foi muito bom. Nós tínhamos 4 prefeitos, passamos para 25. Então, isso foi um crescimento muito alto. Nós fizemos um grande número de vereadores. O Democrata cresceu bastante, podemos dizer assim. Pesa nisso o fato do presidente da Assembleia e o governador serem do partido? Pesa o desempenho que vem tendo o governo, que vem tendo os políticos representantes dos democratas, o senador Jaime Campos, o deputado Dilmar Dal Bosco, tudo isso pesou, evidentemente, nesse crescimento do partido. Presidente, Cuiabá foi para o segundo turno. Temos aí como candidatos Emanuel Pinheiro, do MDB, e Abílio Júnior, do Podemos. Nesse momento se desenham os apoios. Roberto França já declarou apoio, Gisela Simona hoje, Aécio Rodrigues, e o governador Mauro Mendes foi com Roberto França, né, apoiando Abílio Júnior. E o senhor? O senhor vai também apoiar quem o seu candidato no primeiro turno apoiou, que foi Roberto França, ou não? Vai apoiar Emanuel Pinheiro? Bom, primeiro eu acho assim, o partido parece que está fechado, quase que foi um fechamento unânime aqui em relação ao apoio ao Abílio. Eu tenho o deputado Eduardo Botelho foi ouvido? Não, eu não fui ouvido para isso, não participei. Então eu estou consultando os meus apoiadores. E os meus apoiadores é que vão me dizer qual a melhor posição que eu devo tomar. Se eu apoio o Abílio, apoio o Emanuel ou fico neutro. E eu estou aguardando isso, nós vamos terminar essa consulta hoje. E aí eu vou tomar essa posição. E qual é a dificuldade nessa tomada de posição, deputado? Porque nós não temos eu diria para você, o melhor candidato é o que nós estávamos apoiando. Eu tenho a convicção disso. E hoje nós não fomos para o segundo turno, então hoje nós temos essa composição de escolher entre os 2 candidatos. E eu preciso ouvir as pessoas que estão comigo, Lúcio. A política ela não é feita sozinha, não é da minha cabeça, eu vou para cá, vou para lá. Eu tenho que trabalhar em conjunto com eles. O senhor acha importante esse posicionamento, presidente? Porque isso foi bastante questionado com a Gisela Simona, que demorou muito, né, para decidir. E aí, vai ficar em cima do muro, não vai falar, vai ficar neutra, mas a senhora foi uma candidata, vai votar, vai deixar de votar, né? Vai se abster nessas eleições. O senhor acha que esse apoio do presidente seria diferente? Ninguém vai se abster, todo mundo vai votar. Uma coisa é você votar, outra coisa é você entrar na campanha. O voto é secreto, você chega lá e vota, você não precisa nem falar para ninguém. Como eu fiz para senador. Se abster jamais. Se abster, não. Como eu fiz para senador, eu votei. Mas o voto é secreto, eu entrei lá e votei. Porque eu não tinha convicção que eu estaria, nenhum candidato assim fosse tão forte. Então, eu optei por isso. E essa é uma decisão que pode também acontecer para prefeito. Eu não tenho essa convicção tão formulada assim, e eu estou ouvindo as bases, sim, evidentemente, que se os meus apoiadores decidirem, eu vou seguir eles. Deputado, e teve uma declaração aí do candidato Abílio Júnior. Ele disse mais ou menos o seguinte, né? Olha, o Eduardo Botelho deveria cuidar da Assembleia Legislativa. O senhor recebe de que forma esse tipo de declaração? Não, eu recebo isso achando que ele precisa começar a administrar, a pensar já, inclusive, como uma possibilidade de ele ser prefeito, ele está no segundo turno. E o deputado, ele cuida também da cidade, ele tem que primeiro saber disso, que ele não foi vereador, ele não sabe que o parlamentar tem que cuidar. Eu sou deputado, eu tenho que cuidar de Cuiabá, e a Assembleia Legislativa cuida dos estados e dos municípios. Então, essa declaração dele aí, ele já está começando errado, o Abílio já está começando errado com essa declaração. Eu não tenho que cuidar da Assembleia, eu tenho que cuidar do povo cuiabano, das pessoas que votam em nós, que estão lá. E estão aonde? Estão nos municípios, estão em Cuiabá, estão em todos os estados. Faltou habilidade política nessa declaração dele, na avaliação do senhor? Eu não vi essa declaração, não sei o que. Se ele fala, tem que cuidar da Assembleia, sim, cuidar da Assembleia, mas tem que cuidar do município, cuidar do povo, cuidar da Baixada Cuiabana, cuidar da geração de emprego.
Tudo isso o deputado tem que fazer e a Assembleia Legislativa ela tem que estar junto com a população nesse momento. Falando em cuidar, a gente falou ainda há pouco, o senhor acompanhou aqui, já estava no estúdio, sobre o Hospital Central, essa retomada de obra. E o governo anunciou esse pacotão de obras com recurso próprio, mas o senhor declarou logo após esse anúncio que nada teria sido possível sem a Assembleia. Faltou esse crédito à Casa de Leis por parte do governador Mauro Mendes? Eu acho que o governador deu crédito, sim. No dia do lançamento, ele falou sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, sobre essa parceria com a Assembleia. E, lógico, não poderia ter sido nada. Você acha que ele poderia ter arrumado o Estado se a Assembleia não aprovasse? Não. Ele está melhorando porque a Assembleia Legislativa aprovou e melhorou os projetos que foram mandados para a Assembleia. Proporcionou a melhor arrecadação, fez o novo FETAB, fez a revisão dos incentivos, foi tudo aprovado na Assembleia, aprovou a nova lei de responsabilidade fiscal, que gerou toda essa condição de melhora para o Estado. Então, isso tudo foi graças a esse trabalho da Assembleia e, evidentemente, ao governo que teve a capacidade de encaminhar esses projetos para a Assembleia. Secretário, com esse anúncio aí do governo, né, de investimentos aí de 9 bilhões de 9 reais. bilhões e meio. 9 bilhões e meio de reais, né? Aí é o seguinte, aí aquela fase, né? Uma fase bem típica lá da Secretaria de Fazenda, de chorar bastante, né? De falar em muitas dificuldades, a partir de janeiro de 2021 acaba isso, não é? Não, Lúcio, não acaba. Eu diria para você o seguinte, governo é igual casa, é igual empresa privada, você tem que estar controlando todos os dias. Eu vi até, tinha um empresário que dizia o seguinte, que o empresário ele tem que acompanhar duas coisas diariamente, a barba dele e a conta bancária. Então, a conta você tem que estar acompanhando diariamente. O governo do Estado tem que fazer esse acompanhamento, senão quando assustar as coisas fugiu da mão. Então, não é que vai, a partir do ano que vem acabou, tem dinheiro sobrando, podemos fazer lambança. Não, não podemos. Vai ter uma condição. Mas o que eu disse é o seguinte, a choradeira não vai precisar ser tão grande como foi até aqui, não é? Vai continuar chorando. Vai continuar chorando. Mas quem chora também muito, chorou muito esse ano foi a população, né, presidente? Com a pandemia, com essa estiagem que a gente viveu. A gente já conversou na rádio sobre isso, sobre essa época de seca intensa, o consumo da energia, tudo aumentou. O senhor chegou a falar de uma possibilidade, que conversaria isso com o governador Mauro Mendes, de um ICMS sazonal. Isso é possível? O Mato Grossense viver nos próximos anos, ter aí essa compensação nessa época de seca extrema, de estiagem extrema? Olha, eu acho que é possível nós fazermos uma discussão, chamar os novos prefeitos, porque o ICM ele não é só do Estado, ele é a maior fonte dos municípios. Então, a arrecadação que o Estado faz, ela passa pelos municípios também. Então, nós temos que fazer uma discussão ampla com os novos prefeitos, com o governo do Estado, sobre essa possibilidade que eu acho que seria uma boa alternativa nos períodos em que tem um consumo muito alto, haver um ICMS sazonal. Agora, isso tem que ser discutido com todos para ver qual que vai ser o impacto disso e como que isso vai ser. Só para que as pessoas entendam melhor, esse ICMS aí sazonal é para reduzir a conta de energia elétrica. Reduzir a conta naqueles meses em que o consumo aumenta. Você tem um consumo médio, Lúcio, de 300 kWh. Quando chega em outubro, setembro, outubro, esse consumo aumenta, vai para 380, 400. Porque você liga o ventilador o dia inteiro, você liga o ar-condicionado, o calor aqui em ter mais de 40 graus. Então, o seu consumo aumenta. Possivelmente, talvez, seria questão de estudar, nesse período, um ICMS sazonal para esse período que é tão quente. Presidente, só uma perguntinha antes da gente encerrar. Ambos os candidatos disseram que agora, voltando aqui para o segundo turno de Cuiabá, sim, disseram que agora é uma briga do bem contra o mal. E os dois lados falaram, eu sou o bem, o outro é o mal e vice-versa. Quem que o senhor acredita que seja o bem e o mal? Quem que acredita que seja o bem e o mal? Olha, se eu soubesse essa resposta, Nayara, eu diria para você, mas eu não sei. Eu tenho orado tanto, pedido a Deus para me abençoar, e eu peço isso para todos, inclusive para a população. Peça para Deus abençoar vocês na hora da decisão, porque é uma decisão muito difícil e complicada. O prefeito vai ficar 4 anos aí. Então, nós temos que realmente pensar. Eu não sei quem é o bem e quem é o mal. Queria eu ter esse poder, eu não tenho, não sei.
Agora, só quero dizer para você, Nayara, para você, Lúcio, o prefeito, ele tem que levar esperança e não a desesperança. Ele tem que fazer a união e não pregar só a maldade e a briga. Ele não podemos ter um prefeito que vá levar sempre, por exemplo, a questão dos funcionários públicos. Funcionários públicos são importantes para o Estado, são muitos funcionários que trabalham, que produzem aí. Nós não podemos generalizar como todos são ruins. Por isso que eu costumo dizer, posso encerrar com um poemazinha, só para encerrar com um poema de Clarice Lispector para vocês, para dizer, e para que serve para os candidatos a prefeito, ele diz assim: o caminho que eu escolhi é o do amor. Não importa as dores, as angústias, nem as decepções que vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeiro. No meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero. Por isso, não estranhe a minha maneira de sorrir e desejar felicidade para vocês. É assim que eu acho que vale a pena viver, é assim que eu acho que um político tem que ser. E depois da poesia, presidente, depois da poesia, eu só fiquei com uma dúvida aqui. O senhor falou em bênção, né? Na luz divina. Eu entendo corretamente que o senhor está dizendo o seguinte: olha, Cuiabá precisa ser abençoado nesse momento, é isso? Cuiabá precisa de bênção, e que nós aí nessa semana, né, Lúcio, possamos escolher o melhor. Então eu quero agradecer você, Nayara, desejar a todos aí um bom feriado e um bom final de semana aí a todos. Presidente, obrigado aqui pela presença, pelas informações e pela poesia. Muito obrigado. Obrigada, Beleza, presidente. obrigado. Obrigada.